Muito bem, vamos a mais uma videoaula de Geografia do ensino médio. Dessa vez, População e Migração Global. Essa é uma videoaula para o primeiro ano ensino médio, População e Migração Global. Agenda, vamos ver aqui sobre crescimento populacional global, fluxos migratórios e suas causas, tipos de migração, impactos econômicos e sociais, e também vamos ver desafios e política de migração. Crescimento global populacional. Em 2023, a população mundial superou 8 bilhões, marcando um aumento de 75 milhões de pessoas em apenas um ano. Esse crescimento é impulsionado principalmente por países de desenvolvimento como a Índia, a Nigéria, onde as taxas de natalidade são elevadíssimas, O crescimento populacional apresenta desafios com necessidades, mais recursos e mais infraestrutura. Taxas de crescimento, nós tivemos aí 0,95% em 2023, o que representa um leve aumento da população, A Índia e Estados Unidos estão contribuindo para esse crescimento. Principais países populosos, nós temos aí a Índia, a China, que dominou essa população por décadas. Essa transição reflete a mudança demográfica significativa como aumento de taxa de natalidade na Índia. Por exemplo, na Índia possui uma população jovem crescente, enquanto a China enfrenta desafios relacionados ao envelhecimento populacional. Projeções futuras. A ONU projeta que a população mundial alcançará aproximadamente 9,7 bilhões de pessoas até 2080. O que são fluxos migratórios? Fluxos migratórios referem-se a movimentos entre pessoas, entre países ou dentro de um país, em busca de melhores condições de vida, E quais são as causas aí que levam a pessoa a uma migração, a um fluxo migratório? Guerra, que força o deslocamento, como na Síria, desastres naturais, como terremotos no Haiti, por exemplo, oportunidades econômicas atraem pessoas, como a Europa, hoje, por exemplo, os Estados Unidos atraem muitas pessoas, que levam as pessoas a migrarem. Tipos de migrações. Migração internacional, por exemplo, brasileiros nos Estados Unidos. Migração interna, por exemplo, nordestinos que mudaram para São Paulo. Migração pendular, trabalha em uma cidade e reside em outra, Consequências que acontecem através das migrações. Os fluxos migratórios influenciaram a economia dos países, como a chegada dos trabalhadores que preenchem lacunas de mercado de trabalho. Além disso, as migrações podem levar à diversidade cultural, como o aumento de festivas e comidas típicas. Por fim, essas movimentações afetam a política, como a necessidade de integrar novas populações de forma justa. Impacto econômico. A imigração pode ser um motor do crescimento econômico. Estudos mostram que ao longo dos anos a imigração adicionou trilhões de dólares à economia global, com países como os Estados Unidos, onde imigrantes ajudam a criar empresas e inovações. Desafios sociais. A integração de imigrantes frequentemente gera tensões sociais, como a xenofobia, a aversão por pessoas de outros países e a dificuldade de adaptação. Ao exemplo de cidades, protestos contra imigrantes têm aumentado, refletindo a resistência de comunidades locais. É essencial promover um diálogo intercultural para mitigar esses conflitos. Fluxo na União Europeia. A União Europeia tem testemunhado um aumento significativo do número de requerentes ao asilo, especialmente provenientes de regiões de conflitos como Síria, onde a guerra civil resultou em milhões de deslocados. Outro exemplo é a Venezuela, onde a crise econômica e a política têm forçado muitos a buscar abrigos na Europa e outros países mais. Esses fluxos migratórios trazem desafios e oportunidades para a União Europeia. A importância das remessas. As remessas enviadas por imigrantes são cruciais para a economia de outros países em desenvolvimento. Por exemplo, em países como El Salvador, essas transferências representam até 20% do PIB
2021. Elas ajudam a combater a pobreza e a financiar educação e a saúde. Migrações por causa de questões climáticas, né? Acontece muito também. As mudanças climáticas estão causando desastres naturais como furacões, inundações, que deslocam as comunidades inteiras. Por exemplo, na cidade de Nova York, enfrentou migrações forçadas, como por exemplo o furacão Katrina em 2005. Essas situações levam as pessoas a buscar seguranças em outras regiões. No Brasil também não é diferente. Nos últimos anos, a migração no Brasil aumentou consideravelmente, especialmente na chegada de cidadãos sul-americanos como venezuelanos e haitianos. Esse fluxo migratório impulsiona impulsionado por crises sociais e econômicas nas regiões. Por exemplo, muitos venezuelanos buscam melhores condições de vida aqui no Brasil. O cenário atual de imigração. Dados recentes mostram que o aumento significativo nas comunidades imigrantes no Brasil, com destaque nos sírios venezuelanos. Esses grupos tragam apenas diversidade cultural, não apenas diversidade cultural, mas também contribuições econômicas com movimentações de mercados locais. Por exemplo, refugiados sírios têm estabelecido restaurantes e lojas enriquecendo a culinária brasileira. Outros exemplos de imigração são os venezuelanos buscando asilo no Brasil, haitianos buscando trabalhos em melhores condições e esses crescimentos aí na cidade de São Paulo. Impacto da imigração no mercado de trabalho. Os imigrantes frequentemente ocupam emprego nos setores com escassez e mão de obra, como construção da agricultura. Por exemplo, imigrantes latino-americanos trabalham em fazendas nos Estados Unidos, contribuindo grandemente à produção de alimentos. E aí nós temos as políticas de imigração. Os países como Canadá e Alemanha, criando políticas que regulam a entrada de imigrantes, oferecem proteção a refugiados. Essas legislações buscam equilibrar a segurança nacional de direitos humanos. Por exemplo, o Canadá implementa programas para acolher refugiados assírios. E nós temos os tratados internacionais, como a ONU. Nós temos as tendências emergências. Nós temos apoios aos imigrantes, existem aí, são políticas de migração. E a migração ela traz aí um crescimento enorme, então, econômico e social para a região.